secretário de Estado da Saúde presta contas do segundo quadrimestre do ano. A audiência pública discute a situação do prédio da Escola Antonieta de Barros. Parlamento cedia o 10º encontro de vereadores mirins. E ainda, sessão especial presta homenagem aos produtores de cachaça e aguardente do estado. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro, e o TVA Notícias já está no ar. Boa noite. O secretário de Estado da Saúde participou de uma audiência pública do Parlamento. Ele veio prestar contas da pasta referente ao segundo quadrimestre de 2019. Os principais avanços apontados pelo secretário foram a redução da dívida com fornecedores e a criação da política hospitalar de Santa Catarina. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para a apresentação do relatório quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde. Esta prestação de contas ao Parlamento catarinense está prevista em uma lei de 2012. Participaram da audiência membros do Ministério Público Federal e Estadual, Conselho Estadual da Saúde e representantes de hospitais do Estado. O secretário Elton Zeferino destacou que a dotação orçamentária atualizada da Secretaria é de 3 bilhões e 800 milhões de reais e que conseguiu reduzir a dívida do Estado com fornecedores de 477 milhões para 166 milhões de reais. Os participantes lembraram que a proposta de emenda constitucional que obrigava o Estado a destinar 15% do orçamento de Santa Catarina para a saúde foi considerada inconstitucional pela Justiça e pediram um posicionamento do governo. O secretário afirmou que serão investidos os 12% previstos. O Estado vai aplicar aquilo que é necessário. 15%, eu volto a dizer, né? Voltando no passado, nós tínhamos um percentual de 14% de valor, onde nós tivemos efetivamente aplicado 12,6%, 12,7%. Então, apesar de termos 13%, 14%, isso nunca foi disponibilizado via Estado. Então, isso tem que deixar claro, né? Que nem sempre o percentual de valores liquidados é o percentual de valores que efetivamente é aplicado em saúde e só acaba gerando um valor de restos a pagar maior. Entre os pontos positivos apontados, o secretário destacou a implementação de uma reivindicação de 10 anos, que é a política hospitalar de Santa Catarina. Então, a política hospitalar ela vem em encontro de uma demanda dos hospitais já de longa data, há cerca de 10 anos, onde nós colocamos aí um processo de claridade, né, de critérios, de objetividade, onde os hospitais eles foram alinhados através do seu porte e cada porte ele faz jus a um determinado recurso do Estado, que não é simplesmente repasse de recurso, ele precisa me fazer algumas entregas de saúde para que a gente possa manter esse custeio, mas sempre dentro de uma lógica de que o recurso agora ele não é simplesmente disponibilizado, nós precisamos ter alinhado com esse recurso entregas de saúde à população. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Neudi Sareta, considerou positiva a participação do secretário. Ele destacou que considerou avanços na Secretaria da Saúde e as preocupações que ficam após a audiência pública. O principal ponto a ser ressaltado, a presença do secretário, a sua disposição da sua equipe de trazer os números aqui e nos afirmar que está havendo um fluxo financeiro, que está havendo pagamentos, inclusive de débitos que estavam represados e um cronograma de quitação das dívidas antigas. Me parece que isso é um ponto positivo a ser destacado. A preocupação, e aí talvez como ponto negativo, não da reunião em si, mas do fato em si, é ainda a permanência das filas grandes que nós temos na área da saúde, das pessoas que ainda estão angustiadas, desses riscos, como aconteceu recentemente, de paralisação, de cirurgias eletivas, da preocupação até mesmo chegou a ter de paralisação de CTIs. Esta continua sendo as grandes preocupações que nós temos em relação à saúde. Outra audiência pública realizada pelo Parlamento debateu a situação do prédio da Escola Estadual Antonieta de Barros, localizado na capital. Fechado há mais de 10 anos, o imóvel sofre com a ação do tempo e a depredação. A Escola Estadual Antonieta de Barros foi fechada em 2008.
Desde então, a ação do tempo e a depredação estão apagando este pedaço da história no centro da capital. A sensação é uma sensação de tristeza, por saber que as pessoas não dão o devido reconhecimento que o prédio merece. Para tentar dar uma solução para o problema, uma audiência pública reuniu vários segmentos da sociedade. Muitas sugestões foram apresentadas. A gente tem uma preocupação e um carinho muito grande por aquele imóvel. É um imóvel que a gente pretende que tenha várias ocupações lá, né? E que a gente possa aliar nessas ocupações o resgate do valor histórico daquela região, uma vez que ela foi a primeira região a formar a cidade ali, junto com a vocação da região, que é a economia criativa, a inovação, né? A gente pretende preservar aquele espaço com o aspecto da cultura negra em Florianópolis, né? Então, quem sabe uma biblioteca, um acervo que possa trazer a história e memória de Antonieta de Barros, porque a associação ela vem desde a década de 1980, né, pensando nessas ações e reconhecendo a importância da Antonieta. Atualmente há um estudo em análise no governo estadual de utilização do prédio para o arquivo histórico, mas ainda não há uma definição. A Secretaria de Estado da Administração, a Diretoria de Gestão Patrimonial, atualmente ela está com os projetos. A equipe técnica, recebemos ontem esses projetos, a equipe técnica começou a analisá-los, até para tomar dimensão de qual é o custo envolvido no restauro dessa obra, quais são as implicações, né, em termos de iniciativa, de operacionalização dessa obra, que o Estado precisa, obviamente, tomar ciência. E, de posse de toda essa informação, a gente precisa estabelecer um cronograma para justamente atender, eu acho que a maior necessidade e é a resposta que o Estado precisa dar, que é a devolução à sociedade catarinense desse equipamento público que tem esse valor. Luciane Carminati, proponente da audiência pública, relatou que o imóvel precisa de uma ampla reforma, incluindo reparos estruturais com alto investimento por parte do poder público estadual. Nós temos um prédio que é dinheiro público e que poderia, nesse território todo, nesse quadrante, que tem a ver com o Museu Vitor Meirelles, que tem a ver com toda a história de Florianópolis e com a preservação da memória e patrimônio, esse prédio tem que estar inserido nesse contexto. E hoje ele está totalmente deslocado, abandonado, esquecido. Nós esperamos que agora a gente consiga, através dessa audiência, fazer com que o Estado responda qual é a destinação que o governo do Estado dará para o uso desse equipamento. Ao final da reunião, a sugestão acolhida foi a de transformar o local num centro histórico e cultural da valorização da cultura negra catarinense. A proposta deve ser apresentada ao governo em audiência. E daqui a pouco tem mais uma audiência pública. Em pauta, o projeto de lei que tramita no parlamento que obriga a realização de exame toxicológico para alunos de universidades públicas estaduais de Santa Catarina. O encontro começa às 7 horas no plenarinho Paulo Stuart Wright. A Comissão de Finanças e Tributação debateu hoje sobre uma proposta que cria o portal de transparência dos Conselhos de Políticas Públicas do Estado. A iniciativa é do deputado Felipe Estevão. Os deputados que integram a Comissão de Finanças e Tributação discutiram sobre um projeto de lei que cria o Portal da Transparência dos Conselhos de Políticas Públicas do Estado. A proposta, relatada pelo deputado Fernando Krelin, permite aos municípios a adesão ao Portal da Transparência do Governo do Estado. O texto determina que constem algumas informações, como cargos, e-mails, telefones, data do mandato, entre outros dados. Na reunião do colegiado, o texto foi aprovado. Já existe o Portal da Transparência em Santa Catarina, nos municípios, mas o cidadão, quando vai procurar, principalmente os conselhos de políticas públicas, Conselho Estadual de Educação, Conselho de Esportes, Conselho de Saúde, ele precisa entrar especificamente nas secretarias do Estado, no Portal da Transparência nas secretarias, e procurar ali os conselhos. Muito difícil e muitas vezes ele desiste no meio do caminho porque não consegue. Assim a gente vai dar mais praticidade para quem estiver pesquisando. O colegiado aprovou ainda 2 projetos de lei do Ministério Público Estadual, que tratam sobre aperfeiçoamento interno e novas promotorias de justiça. Por fim, os deputados aprovaram a proposta que regulamenta o estágio de estudantes na Defensoria Pública Estadual. Já a Comissão de Trabalho aprovou hoje 5 projetos de lei. Entre eles, o que corrige itens da reforma administrativa do governo do Estado e o que pretende coibir trotes ao SAMU.
O deputado Márcios Machado relatou 2 projetos de lei na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ambos foram aprovados. Um deles, que ainda vai para a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, cria o selo Empresa Humanitária para empreendimentos que desenvolverem projetos sociais voltados à população de baixa renda. O outro estabelece advertência e multa para quem passar trote telefônico para o SAMU. A matéria ainda deve passar pela Comissão de Segurança Pública. Hoje é constante os trotes no SAMU e em outros órgãos importantes do Estado, trazendo prejuízos gigantescos aos cofres públicos e prejuízo também de atendimento rápido e imediato a casos importantes, especialmente no caso da saúde. Então, esse projeto prevê multa para quem fazer o trote. Como é que vai funcionar? Através do número do celular, vai identificar quem que é o proprietário via CPF e, se for em telefone público, fará uma investigação para ver se aquela pessoa, quem que estava ligando naquele momento, naquela hora, através das câmeras, tanto particular quanto públicas. A presidente da comissão, deputada Paulinha, relatou 3 outros projetos. Um deles altera a reforma administrativa do governo para corrigir o nível de carreira dos assessores jurídicos e para prorrogar até o final do ano o prazo de encerramento orçamentário e contábil dos órgãos públicos extintos. As 2 outras matérias são voltadas ao Ministério Público para criar cargos e desburocratizar promoções e transferências. Também se reuniram hoje os deputados que integram a Comissão de Economia. No encontro, o colegiado discutiu o projeto de lei que trata sobre os serviços de teleentrega. A proposta tem o objetivo de fazer com que os entregadores se identifiquem aos consumidores. Os deputados que integram a Comissão de Economia discutiram sobre um projeto que dá mais segurança aos consumidores. A proposta trata sobre o dever de estabelecimentos alimentares e farmacêuticos que trabalhem com teleentrega apresentarem aos clientes os dados do entregador. O autor é o deputado Luiz Fernando Vampiro, que teve a proposta aprovada pelo colegiado. O objetivo fundamental é que o entregador tenha, no mínimo, um documento de identidade, pode ser a carteira de motorista, para apresentar numa recepção, numa guarita de um prédio, para que ele possa, obviamente, ser melhor atendido e também adentrar ao estabelecimento que é privado, mas tem, obviamente, outros moradores que estão lá. O objetivo é tentar coibir os mais espertos e, obviamente, não dizer os fora da lei, que automaticamente se aproveitam disso para cometer atos que não são, obviamente, aceitos pela legislação vigente. Alguns furtos, alguma coisa nesse sentido. Esse é o objetivo fundamental, dar mais segurança aos grandes condomínios, às casas e, obviamente, também aos estabelecimentos não comerciais. O colegiado aprovou ainda o requerimento dos deputados Fabiano da Luz e Luciane Carminati para a realização de 6 seminários com o tema Políticas de Direitos para as Comunidades Catarinenses Atingidas por Barragens, construindo uma legislação estadual. E você vai ver a seguir, a Assembleia presta homenagem à Associação Catarinense dos Produtores de Cachaça do Estado. A gente volta em instantes. Pelo que você luta? Pelos direitos das crianças e adolescentes? Pelos direitos dos idosos? Pelo fim da violência contra a mulher? Por mais acessibilidade, por mais oportunidades de trabalho para os jovens, pelo respeito à diversidade, por mais inclusão social, por menos impostos, seja qual for a sua bandeira, ela também é a bandeira da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um lugar onde são criadas, discutidas e aprovadas as leis que podem mudar a sua vida para melhor. Por isso, participe mais, fiscalize mais e dê a sua opinião. Visite a Alesc ou acesse as nossas redes sociais e saiba como fazer a sua causa ser bem representada. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A nossa bandeira é a de todos os catarinenses. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, diversos assuntos foram tema de pronunciamentos dos deputados na tribuna do plenário. Entre eles, a sanção da lei que reconhece Blumenau como a capital catarinense de transplantes. A cidade do Vale do Itajaí foi a que mais realizou procedimentos em todo o estado.
e isso no mês de julho. Foram 34 cirurgias. É o melhor índice dos últimos 20 anos. A nova lei, de autoria do deputado estadual Ricardo Alba, serve ainda como incentivo para outros municípios, já que o estado catarinense também ocupa posição de destaque na doação de órgãos e transplantes em todo o país. É o segundo estado da federação que mais realiza esse tipo de cirurgia. Isso chama a atenção dos outros 294 municípios para a questão da doação de órgãos, do salvamento de vidas, da agilidade, para a melhoria cada vez mais da SC Transplantes, que faz um trabalho fantástico com os hospitais, com a rede hospitalar estadual, mas é um reconhecimento também às entidades que em Blumenau fazem um trabalho fantástico. É o Instituto Renal Vida, que em parceria com o Hospital Santa Isabel tem o maior índice proporcional de transplantes do Brasil, sendo referência não só nacional, mas internacional. Já o deputado estadual, Maurício Skudlark, destacou os trabalhos da Diretoria Estadual de Investigação Criminal, a DEIC. Com 12 delegacias especializadas, o órgão realizou mais de 300 operações especiais, contabilizou mais de 1.000 prisões e possui recorde histórico na solução de casos de extorsão, 100% das ocorrências resolvidas. O parlamentar, que também é delegado de carreira, reforçou a importância do órgão, que conta com uma nova sede em São José, na Grande Florianópolis. Nós temos um profissional qualificado, nós temos equipamentos e não tínhamos um local adequado para o funcionamento da DEIC. Então, a DEIC agora melhor equipada, com uma nova central, com certeza os resultados que já são bons serão ainda melhores. Ainda durante a sessão ordinária, outro tema que castiga Santa Catarina é a estiagem e voltou a ser discutido no plenário. O deputado Padre Pedro Baldissera reforçou a importância de se investir em políticas públicas para minimizar os efeitos do problema, que prejudica a cidade, mas também a produção agrícola no estado. Algumas ações, como o racionamento, já foram realizadas pelo governo catarinense, até que volte a chover consideravelmente e os reservatórios sejam reabastecidos. Se nós não unirmos o campo, a cidade, os poderes públicos como um todo, as pessoas, o comércio, a indústria, e não construirmos políticas, ações e estratégias para fazer este enfrentamento, infelizmente, nós vamos ter vários setores ou áreas do nosso estado e do nosso país também que vão virar deserto, onde não mais vai se produzir. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados também aprovaram projetos de lei. Confira quais na reportagem. Os parlamentares aprovaram em plenário a redação final do projeto de lei de autoria do deputado Romildo Titon, que reconhece o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no município de Campos Novos, como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina. Uma grande romaria que reúne aproximadamente 100 mil pessoas, pessoas de fé da Nossa Senhora Aparecida, e que tem feito com que se torne um grande ponto turístico religioso em Campos Novos, pela organização deste evento religioso, pela construção que está sendo feita, um prédio de 6 andares para abrigar a todos os romeiros, né? Algo bem importante. Por isso nós fizemos esse projeto de lei para tornar ponto turístico religioso, porque realmente as pessoas lá participam. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram 2 projetos de lei complementar, ambos de autoria do Ministério Público de Santa Catarina. As matérias buscam criar cargos e desburocratizar promoções e transferências dentro das promotorias de justiça. A deputada Paulinha foi a relatora dos projetos na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Ele moderniza a estrutura, ele cria em algumas comarcas novas promotorias e onde a gente tem assodamento de trabalhos que precisam ter mais fluidez. E, na verdade, quando se tem uma porta do Ministério Público, tem mais um atendimento digno, prestado ao cidadão, eu acho que é importante. E mais que tudo, ele também, no segundo projeto, reforma a estrutura organizacional e mexe também no plano de carreira da categoria. Eu penso que o Ministério Público ele precisa ser amparado, privilegiado, para ter condições de fazer um bom trabalho. 500 estudantes catarinenses participaram hoje do 10º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. O evento foi organizado pela Escola do Legislativo.
500 estudantes de vários municípios de Santa Catarina se reuniram no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa para participar do 10º Encontro Estadual de Vereadores Mirins. São adolescentes que cursam do 6º ano do ensino fundamental ao 2º ano do ensino médio, eleitos para atuar em 31 câmaras mirins como efetivos e suplentes. A realização é do Núcleo de Educação para a Democracia da Escola do Legislativo, mantida pelo Parlamento catarinense. O objetivo é a troca de experiências e um momento de eles conhecerem também o Poder Legislativo Estadual. O grande objetivo de todos os programas da escola é aproximar o Poder Legislativo catarinense da sociedade catarinense. É um encontro de jovens que acompanham palestras e debates de jovens líderes. Entre eles, o jornalista e político Arão Josino da Silva, mediador dos debates, que destaca a importância de eventos como este. O Brasil está passando por uma grande transformação e um encontro como esse demonstra o interesse das novas gerações em discutir política. Nós sabemos que é através da política que as coisas realmente mudam no nosso país. Para os jovens participantes, esta é uma oportunidade de ampliar a visão sobre a política e o papel do Poder Legislativo. Desenvolver a ideia de cidadania, de pessoa e mostrar que política não é só politicagem, só o que a gente vê. A gente veio aqui para aprender sobre muitos assuntos, diversos assuntos tratados na sociedade e eu acho que são de grande importância para a gente. Esse encontro não é só bom para você porque você é vereador mirim, mas você vai levar isso para a sua vida inteira, né? Porque é um aprendizado que a gente vai levar aqui. A deputada Marlene Fengler participou do evento. A parlamentar é presidente da Escola do Legislativo que promove o encontro. Falar sobre cidadania, falar sobre a democracia, mas principalmente conhecer a atividade parlamentar, entender como é que funciona, entender a importância e essas crianças saem daqui como multiplicadoras. Elas vão chegar nos seus municípios, nas suas escolas, vão falar sobre a experiência que tiveram, vão falar sobre a importância da atuação do legislativo. Né? Não necessariamente vão ser crianças que no futuro venham a ser vereadores, mas sem dúvida nenhuma vão desenvolver o senso crítico, né? Vão ter vontade de participar das decisões das suas câmaras de vereadores, que é onde se decide tudo aquilo que é feito no município. E a gente termina a edição de hoje com a homenagem do Parlamento aos produtores de cachaça de Santa Catarina. Uma sessão especial realizada ontem destacou os resultados obtidos pelos alambiques do estado no maior evento do setor realizado no Brasil. Os produtores de cachaça do estado montaram uma pequena exposição no hall do Palácio Barriga Verde para apresentar alguns dos principais rótulos catarinenses da bebida, que aqui é produzida apenas de forma artesanal. A sessão especial homenageou a ACAPAC, Associação Catarinense de Produtores de Cachaça e Aguardente de Qualidade, os fundadores das principais cachaçarias do estado, além de entidades e personalidades que incentivam ou apoiam de alguma forma a produção da bebida no estado. Ainda durante a sessão, 20 empresas produtoras de cachaça receberam certificados de reconhecimento pelos bons resultados obtidos nos últimos 3 anos na Expo Cachaça, um evento mineiro considerado a maior vitrine da cadeia produtiva da bebida no mundo e que premiou 13 rótulos catarinenses. Representa uma oportunidade de negócio para quem está na informalidade, porque hoje nós somos em 26 produtores formais em atividade para quase 1.200 informais. Então mostra também que hoje o estado com as melhores cachaças do Brasil são as catarinenses, né? A sessão foi presidida pelo deputado Rodrigo Minotto, que destacou a importância da homenagem. Pelo fato de que Santa Catarina, pelo 3º ano consecutivo, é um dos estados que mais foi premiado as cachaças catarinenses na Expo Cachaça em Belo Horizonte. Das 56 rótulos que estavam lá, 13 foram de Santa Catarina premiados. Isso é a importância da cachaça catarinense, do trabalho de todos aqueles que cultivam a cana-de-açúcar e transformam ela numa boa cachaça que é vendida para o mundo inteiro. A cachaça é a segunda bebida mais consumida no mercado interno brasileiro e é reconhecida como tipicamente nacional. Nos últimos anos, se tornou aposta do setor de destilados. Em Santa Catarina, 20 empresas vêm se destacando, grande parte do município de Luiz Alves, que tem o título de capital nacional da cachaça.
Durante a sessão especial, os homenageados agradeceram o reconhecimento do parlamento catarinense para o setor. É o reconhecimento do legislativo para um setor que por muitos e muitos anos foi discriminado, né? Porque a cachaça ela não tem uma importância só social, mas também cultural, econômica e de saúde pública. E o TVA Notícias fica por aqui. Mais informações você confere a partir das 8 horas da manhã no Primeira Hora. Uma boa noite para você e até amanhã.